Me conta aqui nos comentários se vocês também são apaixonados pela história de Saul e de Davi. Eu sou completamente apaixonada. E eu queria compartilhar com vocês aqui um trechinho, uma coisa muito simples, que tem muito tempo que Deus colocou isso no meu coração, isso é do ano passado. Eu não sei se eu cheguei a vir aqui compartilhar com vocês, eu acho que não. Mas eu tava lendo a história de Saul, tava olhando a história toda, né, e vendo como começou a história de Saul, como que Saul foi ungido rei e como foi uma grande história, um acontecimento assim épico. Quando Samuel foi até Saul para fazer essa unção, para derramar sobre ele o óleo, e como que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, transformando Saul numa outra pessoa. A Bíblia mesmo vai dizer isso, que ele ficou uma pessoa diferente por conta do Espírito Santo que estava sobre ele. E aí, só que lendo e olhando e vendo os textos, o Senhor começou a me falar sobre como é que Deus, né? Deus fazia naquela época e faz até os nossos dias, quando Ele escolhe um líder. Ele escolhe um líder para estar à frente do povo. Porém, ele não deixa de estar à frente desse povo, ele continua lá. O líder está lá, é uma figura, mas o povo tem um dono, e o dono é o próprio Deus. Então, Deus, apesar de colocar na mão de alguém essa responsabilidade, ele fica de olho, fica prestando atenção, se está me obedecendo, se não está me obedecendo, o que você está fazendo o que eu estou te mandando, não está fazendo, por que não está fazendo o que eu te mandei fazer, por que não está seguindo por onde eu te mandei seguir. O Senhor fica prestando atenção nos passos dessa liderança. E aí, eu até coloquei aqui, Deus continua sendo o líder do povo. Permite que um rei ocupe o lugar ou um cargo administrativo. Assim ele faz até hoje, colocando pastores, líderes de trabalho, mas ele continua sendo o cabeça. Ele é a liderança espiritual. Então devemos aguardar e obedecer às ordens de Deus e não de qualquer outra pessoa. O que começou a me trazer um pensamento também a respeito de Saul, porque a história vai contar esses acontecimentos, que é quando a gente se preocupa com o que o outro vai achar ou com o que o outro vai dizer, quando a gente se preocupa demasiadamente com o que as outras pessoas vão pensar e se preocupa muito mais com isso do que com o que Deus está pensando a nosso respeito ou com o que Deus mandou a gente fazer. Deus manda a gente fazer uma coisa X. A gente vai e faz Y porque fulano de tal pode pensar, porque pode ser que pensem. Gente, não pode ser assim. A história de Saul, do reinado de Saul, nos traz esse ensinamento muito forte, porque no momento em que Saul prestou atenção nas circunstâncias e começou a ver que o povo estava se dispersando, que estavam saindo, que estavam voltando para as suas casas, ele começou a ficar desesperado, que ia ficar sozinho e que as pessoas iam parar de segui-lo. Ele se preocupou com o que estava acontecendo ali naquele momento e fez o quê? Desobedeceu e ofereceu sacrifício, coisa que ele não deveria fazer. Ele tinha que esperar Samuel voltar para poder oferecer esse sacrifício. Vamos ler lá para você entender o que eu tô falando? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vai lá rapidinho pra gente poder ver. Eu acho que é o capítulo 13 que fala disso. Ó, a guerra contra os filisteus. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel. 8. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Perceba o pronome.
eu percebi que o povo estava me abandonando. Ele não estava preocupado se o povo estava abandonando a Deus, tinha nada a ver com Deus, era com ele. Me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em Miquimais. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Olha isso, gente. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe desse povo. Percebe que a desobediência a Deus é uma coisa muito séria e que não é uma desobediência qualquer. Às vezes Deus vai te dar uma orientação, vai te orientar sobre o que você vai fazer. Por quê? Porque o povo que está na tua frente, as pessoas que Deus te colocou para liderar não são suas. Elas são de Deus, elas continuam pertencendo a Deus e estão sob o teu comando ali, mas Deus continua sendo o cabeça daquele povo. Então, quando Deus dá uma ordem, é pra gente cumprir. A gente não pode titubear no meio das circunstâncias. Ah, mas as pessoas estão indo embora. Ah, mas as pessoas estão saindo. Ah, mas as pessoas estão sumindo. Problema. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer, não é sobre você. As pessoas... Percebe que Saul falou assim, porque as pessoas estavam me abandonando. As pessoas não estavam abandonando ele. Não é sobre ele, nunca é sobre nós, é sobre Deus, sempre é sobre Deus. Quando a gente tira o foco de Deus e olha para si mesmo ou para as circunstâncias, é a hora que a gente começa a derrapar, é a hora que a gente começa a escorregar, é a hora que a gente sai do foco, sai da presença e faz tudo errado. Saul se preocupou com as circunstâncias mais do que se preocupou em obedecer a Deus. Ao Deus que lhe colocou aonde ele estava naquele momento. O mesmo Deus que poderia tirá-lo daquela situação. Tudo que somos e fazemos vem de Deus, mas Saul, nesse momento aqui, esqueceu disso. Saul pecou em cumprir as ordens de Deus, ele desobedeceu. A desobediência é a chave para a queda, é a chave para a gente cair. Primeiro livro de Samuel 13:14 é onde ele fala assim, capítulo 13, verso 14, que diz assim, mas agora você não continuará a governar, você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. O reino de Saul não subsistiu. Aí passou a governar uma outra pessoa. A partir desse momento, dessa desobediência, Saul já havia sido deposto por Deus. Vê como é sério a desobediência a Deus. E veja como é sério para nós líderes, né? E aí eu me coloco no pacote liderança, porque sempre liderei pessoas dentro e fora da igreja. Então, nesse pacote líder, tem a obediência a Deus. Você está líder, mas o cabeça é Cristo. Então, quando Cristo disser para fazer algo, obedeça. Não vacila. Não pensa nas circunstâncias. Não fica preocupado que as pessoas estão te abandonando, que as pessoas... Não. Elas não estão te abandonando, não é sobre você. É sempre sobre Deus. Mantém isso, mantém o foco, continua indo na direção correta, obedece aquilo que o Senhor te mandou fazer e vai tudo dar certo, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra fale com você, assim como falou muito comigo e falou comigo no ano passado, tá falando agora de novo e agora eu tô compartilhando aqui com você. Que o Senhor te abençoe e te dê ainda mais informações a respeito desse texto quando você voltar lá e ler de novo. Um beijo.